Jerusa, tudo bom, Jerusa? Tenho edemas de glote, isso é horrível, ajude-me. Jerusa, é difícil mesmo. Você tem que fazer um diagnóstico o mais rápido possível. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, presta atenção no que eu vou te falar. Até para facilitar a investigação do médico. Primeiro, o médico que tem que te atender é um alergista, né? Raramente um outro médico vai conseguir conduzir bem o quadro de edema de glote, porque o alergista já está treinado, muito treinado para ele. Então tem que procurar um alergista para saber qual é a causa desse edema de glote. Aí essa resposta ela vai ser mais com perguntas para você já facilitar a tua ida no médico, entendeu? Porque o edema de glote ele pode ser causado por várias situações. Então suponhamos, primeiro a gente tem que entender se você, antes de ter o edema de glote, você já apresentava outros edemas, edema de pálpebra, edema de lábio, tá? Edema de região genital. Em homens aumenta a bolsa escrotal, em mulheres os grandes lábios. Precisa saber disso. A gente precisa saber também se junto desse edema vem com urticária, porque com urticária é um grupo de doenças e sem urticária é outro grupo de doenças, entendeu? Então, só do fato do edema vir com ou sem urticária, isso já descarta um montão de problemas. Então a gente vai ter que saber. Por exemplo, se vier com urticária, a gente pensa em doenças alérgicas, de hipersensibilidade, reações adversas a remédios, a gente pensa em quadros infecciosos, principal causa de angioedema é a infecção, uma das principais causas. A gente pensa em alterações reumáticas, em alterações hormonais, tá? A gente pensa em várias situações. Sem urticária, a gente já pensa em coisas mais complexas, né? Em síndromes paraneoplásicas, em angioedema hereditário. A angioedema hereditário você tem vários tipos, né? Você tem pela produção inadequada do inibidor da C1 esterase, pela não funcionalidade do inibidor da C1 esterase, entendeu? Você tem várias situações aí definidas, né? Então a gente precisa, a primeira coisa que você tem que saber, você tem que dividir em dois tipos. Angioedema com urticária é uma coisa, e angioedema sem urticária é outra. Então a primeira coisa que você tem que falar, olha, doutor, eu tenho um edema de glote, mas não sinto nada. Não me dá nenhuma placa no corpo, não tem nada. Agora pode ser também um edema de glote causado por uma anafilaxia, ou seja, um choque anafilático, que ele evolui com edema de glote. O choque anafilático ele tem uma classificação, ele tem uma característica bem peculiar, né? Porque o choque anafilático ele pode dar a chamada urticária pelo corpo, o rash cutâneo, que muitas das vezes se manifesta como urticária gigante. O choque anafilático ele pode dar diarreia, tá? Pode dar náusea, vômitos, falta de ar, enjoo e principalmente a diminuição da frequência cardíaca. Muitas das vezes a gente recebe pacientes, né, que tiveram, por exemplo, reações adversas a remédios. Eu não sei se é o teu caso, mas a gente vai falar aqui porque muita gente vai assistir esse vídeo, então isso vai ajudar o entendimento de muitas pessoas. Reação adversa a remédio. Doutor, desmaiei quando tomei o remédio. Fui levado para o médico, eu tenho alergia ao remédio, tenho uma hipersensibilidade ao remédio. Tomei a injeção, logo que eu tomei a injeção, pimba, caí no chão, né? Então, isso a gente tem muitas das vezes, a gente recebe isso no pronto-socorro, se a gente não tiver treinado, a gente acaba papando mosca, né? E a gente realmente vai acreditar que o paciente tem uma reação adversa àquele remédio. Qual é a diferença de uma síndrome chamada síndrome vasovagal, ou seja, uma síndrome de nervoso ao uso do remédio, para uma anafilaxia? Porque a síndrome vasovagal, ela aumenta a frequência cardíaca, ou seja, a sua frequência vai lá para cima, e aumenta a sua pressão arterial. Tá? E você desmaia por quê? Porque você aumenta a sua frequência respiratória e o seu cérebro ele não está adaptado em receber uma quantidade grande de oxigênio de uma vez só. Tá? Não está adaptado. Ele precisa de um balanço entre gás carbônico e oxigênio. Então quando você faz assim, ó, ou seja, aumenta a frequência respiratória e aumenta a captação de oxigênio. Então isso dá um sinal para o cérebro e o cérebro desmaia. Inclusive, quem é paramédico, não é para você fazer sozinho em casa, o que você tem que fazer sozinho em casa é ligar para o SAMU, pedir orientação do médico
Se o médico no SAMU te mandar fazer isso, tudo bem, mas não faça sozinho. Mas os paramédicos pegam um saco de papel, tá? Coloca assim na boca do paciente durante alguns segundos, para ele não trocar mais oxigênio e ele absorver mais gás carbônico para equilibrar o gás carbônico com o oxigênio, mas por alguns segundos só. Isso é indicação ou do paramédico ou do médico que está lhe orientando através do telefone. Muitos médicos de SAMU que trabalham nas baias do SAMU, eles trabalham nesse sentido. Então essa é uma questão. Olha a diferença. A diferença da anafilaxia já é diferente. A anafilaxia, ela causa urticária gigante, ela causa diarreia, ela causa falta de ar, ela causa náusea, vômito, e ela causa diminuição da frequência cardíaca com queda da pressão arterial. Entendeu? O outro aumenta a pressão arterial e aumenta a frequência cardíaca. No caso da anafilaxia é diferente, cai a frequência cardíaca e diminui a pressão arterial. Tá bom? Então, Jerusa, é algo para você ver. Tá? A gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. Doença, ninguém tem uma bola mágica que olha assim, igual um mago, fala, eu sei o que você tem, né? Olha para cada paciente e fala assim, pimba, eu sei o que você tem. É lógico que tem algumas doenças dermatológicas, né? Que são muito características, né? Como sífilis secundária, tinha um colega dermatologista que olhava para o paciente e falava ali, pô, esse aí tem uma sífilis secundária. Eu, como clínico geral, precisava botar o paciente deitado, palpar abdômen, palpar baço, palpar fígado, para ver se tem hepatosplenomegalia. Assim, eu não tinha aquele olho treinado de um dermatologista que faz um diagnóstico na hora de sífilis secundária. Isso acontece em medicina. Mas a grande maioria das vezes o médico não sabe o que você tem. Ele precisa ir coletando as informações e ter um raciocínio, né? E mediante esse raciocínio ele vai então fazer uma coisa chamada diagnósticos diferenciais. Ele vai colocar assim, olha, pode ser A, B, C, D, E, F, G, H. E a partir dali ele vai então afunilando os diagnósticos diferenciais até encontrar então o seu diagnóstico. É assim que se faz diagnóstico de doença e é assim que se trata bem uma doença. Tá bom? Obrigado, Jerusa. Muito obrigado pela sua pergunta. Excelente.